Boa tarde, Mariana. Hoje você tem algo muito especial para compartilhar. Do que se trata? Vou relatar minha experiência de quase morte, onde descobri verdades surpreendentes sobre os negros. Nossos ancestrais não foram amaldiçoados, mas eram povos abençoados, prósperos e sábios. E como isso afeta sua vida hoje? Essa revelação me deu uma missão: ajudar nosso povo a redescobrir sua verdadeira identidade e curar feridas históricas. É libertador, incrível, um testemunho poderoso. Fiquem até o final. Meu nome é Mariana Silva. Sou professora de História do Ensino Médio em uma escola pública no interior de Minas Gerais. E você? De onde está me assistindo? Comente aqui embaixo. Quero sentir que estamos próximos. E já aproveite para se inscrever no canal, pois isso aqui não é apenas um testemunho. São palavras que aquecem o coração e acalmam a alma. Tenho 46 anos, e até aquele dia minha vida era como a de muitas pessoas, dividida entre o trabalho, minha família e a igreja, que frequento desde criança. Sempre a me ensinar, especialmente sobre civilizações antigas, suas conquistas e tragédias. No entanto, ironicamente, nunca explorei profundamente a história dos meus próprios antepassados. O pouco que aprendi sobre a África antes da escravidão sempre pareceu distante. Algo rapidamente mencionado nos livros didáticos, quase como um detalhe secundário. Nunca questionei isso até que tudo mudou. Naquela noite eu estava em casa, corrigindo provas na mesa da cozinha. Sentia-me cansada, mas achei que fosse apenas o estresse acumulado durante a semana. De repente, uma sensação estranha tomou conta do meu peito. Meu corpo ficou fraco, e tudo ao meu redor começou a parecer embaçado. Tentei levantar, mas minhas pernas não obedeceram. O som do relógio ecoava de forma assustadora, e então, escuridão. Quando abri os olhos, vi algo que me deixou sem ar. Eu estava olhando para o meu próprio corpo caído no chão. O pânico tomou conta de mim. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Porém, em vez de medo, uma profunda paz me envolveu. Era como se braços invisíveis me segurassem, impedindo que eu sucumbisse ao desespero. A luz da cozinha brilhava com uma intensidade incomum, iluminando cada detalhe ao meu redor. Tudo parecia mais nítido, mais vivo. Percebi que já não estava no meu corpo, mas ainda assim existia. Antes que pudesse entender o que acontecia, senti uma força invisível me puxando para cima. Era uma sensação indescritível, como se o ar me erguesse suavemente, afastando-me da minha casa. O ambiente familiar desapareceu, substituído por um vasto espaço de luz radiante. Eu não estava apenas vendo luz, eu estava imersa nela, envolvida por sua energia pulsante, cheia de amor e compreensão. Então percebi uma presença à minha frente. A princípio era apenas uma silhueta luminosa, mas à medida que ela se aproximava, reconheci instantaneamente. Era ele, Jesus. Não havia dúvida. Ele não era como nas pinturas ou histórias bíblicas, ele era real, mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. Seus olhos refletiam uma compaixão tão profunda que pareciam enxergar cada pensamento, cada dúvida e cada dor escondida dentro de mim. E ainda assim, em seu olhar, não havia julgamento, apenas amor. Ele sorriu gentilmente, e embora nenhuma palavra fosse dita, entendi que ele sabia por que eu estava ali. Venha, disse ele, mas sua voz não passou pelos meus ouvidos. Ela ressoou dentro de mim, como um chamado que atravessava minha alma. Sem hesitar, dei um passo à frente, e tudo ao nosso redor começou a mudar. Imagens surgiram diante de nós, como se o próprio tempo estivesse se desenrolando. Vi ruínas antigas, desertos vastos e rios poderosos, cortando terras férteis. Então as imagens ficaram mais claras. Vi pessoas que não reconheci, mas que de alguma forma pareciam familiares. Foi então que Jesus começou a falar, revelando verdades que eu nunca havia entendido. Verdades que mudariam para sempre como eu via a história, minha identidade e o papel dos povos africanos no plano divino. O que você sabe sobre a maldição de Cam? Perguntou ele. Sua pergunta ecoou profundamente dentro de mim.
Cresci ouvindo essa história ser usada para justificar a escravidão e a opressão. Segundo essa interpretação, Cã teria sido amaldiçoado por Noé e seus descendentes condenados à servidão. Embora eu nunca tenha aceitado essa ideia, o fato de uma narrativa tão prejudicial ter se espalhado tão amplamente sempre me perturbou. Olhei para Jesus buscando respostas. Ele assentiu como se já soubesse meus pensamentos. Essa história foi distorcida, explicou ele. A maldição nunca recaiu sobre Cã, mas sobre seu filho, Canaã, e não tinha relação com os povos africanos. Sua voz era calma, mas firme. Enquanto ele falava, o espaço ao nosso redor mudou novamente. Vi escribas antigos copiando pergaminhos cuidadosamente, estudiosos debatendo em línguas desconhecidas. No fundo, percebi algo inquietante. Mãos invisíveis alterando palavras, mudando significados, remodelando narrativas. Isso não foi acidental, continuou ele. Não foi ignorância, foi intencional. Com o tempo, essas distorções foram usadas para justificar a escravidão e a opressão. Meu coração doía com a compreensão, o sofrimento, o racismo e as feridas profundas infligidas em gerações foram reforçados por mentiras deliberadas. Antes que eu pudesse falar, Jesus levantou a mão e as visões mudaram mais uma vez. Agora eu via uma terra vibrante, transbordando vida. Grandes cidades se erguiam com arquitetura impressionante. Rios serpenteavam por templos movimentados e mercados prósperos. Homens e mulheres de pele negra, vestidos com trajes finos, carregavam pergaminhos, trabalhavam com metais preciosos e compartilhavam conhecimentos. Aquela era a verdadeira história da África, uma história de grandiosidade e sabedoria, longe das narrativas deturpadas que aprendi. Esses, disse Jesus apontando para as visões diante de mim, são os descendentes de Cã, Cush, Mizraim e Put. Eles nunca foram amaldiçoados, eles foram abençoados. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, enquanto eu observava reinos que nunca aprendi na escola, civilizações apagadas das páginas da história. Vi o grande reino de Cush, uma terra de prosperidade e sabedoria, onde reis governavam com justiça e equilíbrio. O Egito não era apenas um lugar de escravidão, mas um centro de conhecimento e espiritualidade avançada. As imagens fluíam como um rio interminável, e eu absorvia cada detalhe com sede insaciável, como se estivesse resgatando verdades há séculos esquecidas. Mizraim era um antepassado do Egito. Cush deu origem ao poderoso reino africano. Os descendentes de Put construíram civilizações florescentes no norte da África. Eles não eram inferiores. Eles não foram abandonados por Deus. A verdade coou profundamente dentro de mim. Durante toda a minha vida, fui ensinada uma história incompleta. Agora, via a realidade desdobrar-se diante dos meus olhos. Enquanto Jesus falava, senti admiração e raiva crescer em meu coração. Como isso foi escondido de nós por tanto tempo. Porque ninguém nos contou que nossos ancestrais eram reis, sacerdotes, arquitetos e estudiosos. Jesus viu a angústia em meu coração. Com infinita paciência ele continuou. Houve aqueles que buscaram apagar a verdade. O conhecimento é poder. E aqueles que queriam subjugar os descendentes de Cã precisaram privá-los de sua identidade. Suas palavras queimavam dentro de mim como fogo. A escravidão nunca foi um destino decretado por Deus. Foi um crime cometido por homens que distorceram a verdade para justificar suas ações. Então, a visão mudou. Vi Moisés, ainda jovem, caminhando pelos salões dourados do palácio egípcio. Ele não foi criado lá por acaso, explicou Jesus. O Egito era um berço de sabedoria, e Moisés precisava aprender com ele para cumprir sua missão. A revelação me atingiu de maneira profunda. Sempre me ensinaram que o Egito era apenas um símbolo de opressão, mas agora via algo mais. Antes de se tornar o grande libertador de Israel, Moisés foi imerso no conhecimento de uma civilização avançada, preparando-o para o papel que estava destinado a desempenhar. Enquanto eu absorvia essas revelações, algo ainda mais profundo ficou claro.
Deus nunca abandonou os povos africanos. Sua presença sempre esteve entre eles, guiando-os, inspirando-os, sustentando-os mesmo nos momentos mais sombrios da história. Jesus continuou, e de repente, vi visões de comunidades africanas antigas. Elas cantavam e dançavam ao redor de fogueiras, levantando as mãos para o céu, harmonizando-se com a terra, a água e as estrelas. A conexão com os ancestrais nunca foi idolatria, disse ele. Foi respeito. Foi um reconhecimento da sabedoria que Deus colocou naqueles que vieram antes. As palavras me atingiram como um relâmpago. Quantas vezes me disseram que as tradições africanas eram primitivas ou erradas? Com que frequência fomos levados a acreditar que a única maneira de nos conectarmos com Deus era rejeitando o nosso próprio legado espiritual? Mas ali, na presença da verdade pura, entendi. Nossa fé, nossa história e nossa conexão com o divino nunca foram quebradas. Nossa espiritualidade sempre carregou a presença de Deus. Mas com o tempo, essa conexão foi distorcida, apagada e transformada em algo vergonhoso. Eles queriam que você esquecesse quem você é, disse Jesus. Sua voz pesada de tristeza. Mas a verdade nunca pode ser apagada para sempre. As imagens continuaram se desenrolando diante de mim. Vi tribos reunidas sob o vasto céu estrelado, suas orações subindo como sussurros ao céu. Vi anciãos transmitindo histórias sagradas de geração em geração, preservando a memória através da palavra falada. Vi reis e rainhas governando com sabedoria, justiça e profundo respeito por Deus. Cada cena pulsava com uma energia vibrante, uma conexão inegável com o divino. Então Jesus me mostrou algo que fez meu coração acelerar. Vi navios cortando o oceano, seus convéses cheios de homens, e mulheres acorrentados, lágrimas escorrendo por seus rostos. Uma tristeza avassaladora me pressionou, uma dor que se estendia por séculos. Eles tentaram te quebrar, disse Jesus, sua voz cheia de compaixão, mas não conseguiram. De repente a visão mudou. Vi aqueles mesmos rostos, antes marcados pelo sofrimento, agora erguidos em canção, homens e mulheres nos campos, suas vozes elevando-se inabaláveis, mães sussurrando histórias proibidas para seus filhos, garantindo que sua cultura nunca fosse perdida. Vi o surgimento de movimentos de libertação, lutas por justiça, batalhas travadas não apenas com armas, mas com fé. Mesmo no meio da dor, você carregou a centelha da verdade. Jesus continuou. Você transformou sua resistência em louvor, seu sofrimento em força. Seu espírito nunca foi escravizado. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Por tanto tempo, vi minha identidade como fragmentada, moldada pelas cicatrizes da opressão. Mas agora, na presença de Jesus, eu vi a verdade. Não éramos apenas descendentes dos escravizados. Éramos descendentes de reis, sacerdotes e visionários. Sua resistência não era apenas política ou social, ele disse, era espiritual. Diante dos meus olhos, figuras familiares apareceram, Zumbi dos Palmares, Dandara, Luiz Gama, líderes que sempre admirei, mas que agora via sob uma nova luz. Eles não eram apenas líderes, estavam cumprindo um chamado divino. Então, Jesus revelou algo ainda mais poderoso. Vi igrejas construídas por mãos calejadas, cultos realizados em campos abertos, pessoas escravizadas encontrando uma força inquebrável em sua fé. Eles tentaram te dizer que você estava amaldiçoado. Ele disse, suavemente, mas você sempre foi escolhido. Suas palavras ecoaram dentro de mim como trovões. Naquele momento entendi. Nossa fé, nossa resistência, nossa luta por justiça nunca foram em vão. Elas faziam parte de algo maior. Um plano, um despertar. A verdade já estava em movimento, desdobrando-se em algo grandioso. Vi o presente, o mundo como é hoje. Jovens negros recuperando sua história, líderes espirituais ensinando verdades há muito ocultas, pensadores liderando um movimento de conscientização e restauração. A verdade está retornando.
disse Jesus, sua voz cheia de promessa. O tempo da cura chegou. Então, vi algo ainda mais poderoso. Um grande despertar espiritual varrendo nações. Pessoas de todos os antecedentes se unindo, reconhecendo a verdade, derramando lágrimas de arrependimento e libertação. O que foi quebrado será restaurado. O que foi escondido será revelado, declarou Jesus. Uma onda de paz me envolveu. E pela primeira vez senti-me inteira. Entendi minha missão. Eu tinha que compartilhar essa verdade com o mundo. Jesus tomou minha mão, preenchendo-me com uma luz indescritível. Lembre-se, Mariana, ele disse gentilmente. Lembre-se, Mariana. Ele abre-se e compartilha. Antes que eu pudesse responder, fui puxada de volta. O brilho celestial desapareceu, e de repente eu estava ofegante, buscando o ar. Vozes me cercavam. O rosto preocupado da minha irmã, médicos e enfermeiras, correndo ao meu redor. Eu estava em um hospital. Alguém disse que havia estado clinicamente morta por 12 minutos, mas não senti medo, apenas paz. Agora eu conhecia a verdade. Nos dias que se seguiram, lutei para colocar minha experiência em palavras. Como eu poderia explicar algo tão vasto, tão transformador? Mas percebi que meu propósito não era apenas entender, mas compartilhar. Voltei a ensinar, mas agora a história carregava um peso mais profundo. Estudei, busquei evidências e, mais importante ainda, falei. No início temi ser desacreditada, mas para minha surpresa, as pessoas ouviram. Amigos, alunos e até estranhos sentiram uma conexão profunda com minha história. Muitos admitiram que sempre sentiram que algo estava faltando na história que eles foram ensinados. Outros compartilharam seus próprios encontros espirituais, como se algo dentro deles estivesse despertando. A verdade já não estava mais escondida, ela estava emergindo, e eu estava pronta para ajudar a revelá-la. A verdade sempre esteve lá, esperando para ser redescoberta. Minha missão não era apenas compartilhar minha experiência, mas ajudar a curar. Mergulhei em teologia e história, descobrindo o verdadeiro papel das civilizações africanas no mundo antigo. Dei palestras, escrevi artigos e conversei com estudiosos e líderes, trazendo essa verdade à minha comunidade. Não como uma história para ser esquecida, mas como um chamado para lembrarmos quem somos. Deus nunca nos abandonou, fomos enganados. Mas agora estamos despertando. Com cada conversa, vi pessoas se curarem. Jovens negros abraçando sua história, pais ensinando seus filhos sobre sua verdadeira identidade, e muitos percebendo que a fé de nossos ancestrais sempre esteve enraizada em Deus. Essa jornada não é apenas minha, ela pertence a todos nós. Aquela noite não marcou um fim, mas um novo começo. Jesus revelou a verdade, para que fosse compartilhada, restaurando o que foi perdido. A história dos negros não é uma história de maldição, mas uma história de propósito, resiliência e força, vinda do Criador. E agora, mais do que nunca, entendo o que realmente significa ser livre. O que você acha? A história precisa ser reexaminada. Você já sentiu uma conexão mais profunda com sua identidade? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder uma história que pode mudar a forma como você vê o mundo. Assista ao próximo vídeo na tela. Eu prometo que ele vai te surpreender.